Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo, e é com grande alegria, mais uma vez, que eu chego até você, aos irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista, e a todos os queridos ao alcance desse vídeo. E como eu tinha dito no vídeo anterior, pensando sobre essa questão dessa briga aí política, ideológica, epidemiológica, científica em relação à vacina, né? E nós aqui em São Paulo estamos sendo massificados pelo governador João Dória com a ideia da Coronavac, a vacina da China lá, um problema que a gente não sabe o que vai dar. E eu disse que tinha chegado a 3 conclusões a partir da reflexão que fiz, baseada em Lucas capítulo 17, os versos 11 a 19. Eu vou ler o texto mais uma vez. O texto diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então, Jesus disse àquele homem: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A reflexão que fiz, a primeira, você se lembra? Milagre não é religião. E a segunda, para este vídeo, é: milagre não é salvação. Eu vou repetir: milagre não é salvação. Que bom seria se não apenas uma vacina, mas tivéssemos um remédio que curasse a Covid-19 e matasse de uma vez por todas o coronavírus. Isso é um milagre. Mas é a salvação? Não. Estou falando isso para você entender o ponto que eu quero destacar na minha reflexão. Por quê? Mesmo se tivéssemos um remédio para curar a Covid-19 e matar o coronavírus, poderíamos pegar uma gripe, uma H1N1, poderíamos, sei lá, desenvolver um câncer, poderíamos ter um infarto, um AVC, um derrame cerebral. Porque resolver um problema, experimentar de Deus um milagre numa situação, não significa que todos os problemas se resolveram. Não significa que um milagre operado por Deus deu-nos a garantia de que estamos a salvo de todas as outras enfermidades e problemas que poderíamos enfrentar. Quem prega isso, quem promete isso, é um enganador, é um mentiroso, é um desonesto. Não é um pastor, um profeta de Deus. Porque a Bíblia não nos dá essa garantia. E aí, olhando esse texto, cheguei a essa segunda conclusão. Milagre não é a salvação. Eu posso experimentar um milagre e amanhã enfrentar outra dificuldade. E a conclusão que se chega a partir do texto é assim: temos que entender que milagre é uma ação de misericórdia da parte de Deus em nosso favor. Aqueles 10 homens clamaram a piedade de Jesus. Isso mostra para a gente claramente que se Jesus não tivesse compaixão deles e se não se colocasse no lugar deles, com disposição de abençoá-los, eles não seriam curados. Então, sim, ninguém, nem eu, nem você, nenhum pastor no mundo tem o poder de mandar Deus fazer milagre.
Isso é uma ação soberana do próprio Deus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. A segunda questão que é importante ter em mente é que o milagre não resulta da religião. Ou seja, lembra que eu disse no vídeo anterior que o milagre não é a religião e a milagraria não pode ser tornada em objeto de fé e adoração, não pode conduzir a nossa religiosidade? Por quê? Porque independente da religião que se pratica, quem opera milagre é Deus. E se Deus tiver no seu poder, no seu propósito soberano, o desejo de operar milagres na vida de uma pessoa até que não crê em Deus, não ateu, ele opera milagres. Porque Deus é soberano. Então não tem uma religião ou uma religiosidade que comanda Deus. Ele opera por sua livre vontade soberana. E ele opera baseado na sua livre e soberana vontade para o bem. Porque o propósito de Deus é que todos nós cheguemos a uma experiência de fé com Jesus. E aí vem outra questão importante que eu penso deve estar na sua mente, na minha mente, no nosso coração. A salvação resulta da fé e não do milagre. Tem muita gente achando que ir numa igreja e pedir um milagre e experimentar um milagre, receber uma bênção, que isso já lhe deu a garantia da salvação. Não é verdade. A pessoa pode ser extremamente abençoada, próspera, ela pode ir numa igreja toda semana buscar lá a sua bênção, como se diz por aí, e depois, quando morrer, ir para o inferno. Porque ela nunca teve uma experiência de fé e salvação com Jesus Cristo. Então são questões que estão, de certa forma, distorcidas, e num tempo como esse, de Covid-19, de isolamento social, onde aumentou o nível de ansiedade do povo, onde está, de alguma forma, acelerado aí os processos de distúrbio emocional, você perder a noção da realidade e achar que aquela igreja lá tem o poder de fazer milagre, aquele pastor lá, aquele copo d'água ungido tem poder de fazer milagre. Isso não é verdade. Olha o texto bíblico aqui. Jesus não colocou a mão naquelas pessoas dizendo, olha, vai ser curado. Ele disse, vai lá se apresentar ao sacerdote. Jesus simplesmente fez com que eles cumprissem o ritual da religiosidade da maioria daquelas pessoas. Né? E então houve a ação de Deus em operar milagres na vida daquelas 10 pessoas. E o texto vai mostrar que um deles era samaritano, não era judeu, não era praticante daquela religião. Então, isso não depende uma coisa da outra. Deus é soberano, tem poder de fazer milagres. Se Ele quiser fazer um milagre na sua vida, na minha vida, independente da nossa religião, Ele opera milagre, porque Ele é Deus. E o fato de eu experimentar um milagre da minha vida da parte de Deus, o fato de eu receber uma cura da parte de Deus, o fato de eu ter uma solução de problema, ou de alguém da minha família que esteve doente com câncer ou com Covid-19, foi curado da parte de Deus, não significa que os meus pecados foram perdoados, que eu estou justificado, lavado, purificado no sangue de Jesus. O fato de eu receber milagre não significa que eu recebi a salvação da parte de Deus em Cristo Jesus. São coisas distintas, são coisas diferentes. Aquele homem que voltou percebeu que havia sido curado. E ele voltou louvando a Deus
E o texto é claro de fazer essa distinção, porque Jesus recebe aquele gesto de adoração e de louvor. Jesus destaca o fato dele não ser judeu, verso 16, verso 17. Mas Jesus só vai falar de salvação com ele no verso 19. Ele poderia, como os outros, ter seguido o caminho dele. Ele não tinha obrigação de ir até o sacerdote. E isso não invalidaria a ação e o poder de Deus fazendo um milagre na vida dele. Milagres não são exclusividades dos seres humanos e das religiões que nós praticamos. Milagres são exclusividades de Deus, que é soberano. E que, independente da religião, tem o poder de operar, de fazer, de realizar milagres na nossa vida. E às vezes, penso eu, que muitos desses milagres acontecem justamente para chamar a nossa atenção e fazer com que a gente perceba que estamos caminhando na direção errada, presos a uma religiosidade, presos a uma promessa de milagre, presos a uma religião de milagrarias e não libertos pela experiência de fé e salvação com Jesus Cristo. Estamos no caminho da religião, estamos experimentando milagres, mas ainda mortos nos nossos pecados, condenados à morte espiritual eterna no inferno por causa dos nossos pecados. Poderíamos até dizer que a salvação é um milagre, mas não podemos pensar, crer e dizer para as pessoas que o milagre é a salvação. Não. A salvação resulta da fé. O milagre resulta da fé, da esperança, mas é uma ação de Deus soberana na vida de quem Ele quer realizar. Queridos, não podemos nos deixar enganar por promessas, sejam de líderes religiosos, de políticos, oferecendo salvação. Eu tenho acompanhado essa questão da Covid e eu confesso que incomoda os meus ouvidos, o meu coração, me causa um mal-estar ouvir políticos falando em salvar vidas, salvar pessoas. O máximo que se pode conseguir com remédios, com cirurgias, com UTIs, com vacina, é evitar a morte física das pessoas. Isso é um milagre de Deus. Eu reputo a descoberta de uma vacina, de um remédio, a um milagre de Deus dando sabedoria e inteligência ao homem, o cientista, para desenvolver esses remédios, essa vacina. Mas isso não tem o poder de salvar a minha vida, a sua vida, da morte eterna no inferno. A salvação só em Jesus. E o milagre que me livra de uma enfermidade, o milagre que resolve um problema na minha casa, o milagre que me livra, até mesmo por meio de uma vacina, dessa Covid-19, não é a salvação de Deus para a minha vida, para me libertar do pecado e da morte eterna no inferno. Querido Deus e Pai, a minha oração agora é pedindo que pelo Teu Espírito a gente consiga entender essa verdade. E a gente abra a nossa mente, o nosso coração, para uma experiência real de fé com Cristo Jesus. Porque somente a salvação, de fato, promove um milagre verdadeiro por excelência, perdoando os pecados e nos dando a certeza da vida eterna no céu. Fala ao coração desses queridos que nos ouvem. E se há alguém que ainda não tem certeza da salvação, que se arrependa dos pecados e tenha fé em Jesus e experimente não apenas os milagres, mas a salvação
que só Jesus pode dar. Eu oro abençoando a vida desses queridos, a casa e a família deles, clamando por salvação. Em nome de Jesus. Amém. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz, declare comigo, foi acreditar. Eu ouvi tua voz. Aleluia. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna possível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. Aleluia! O impossível ele faz. Ele faz um caminho de milagres pelo Levanta suas mãos aos céus agora. Tudo aquilo que é impossível para você é possível para Deus, querido. Recebe agora o milagre de Deus na tua vida, para tua casa. Você que está em casa, receba agora. Quando que era difícil se torna Ele está agindo, querido. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz. Quando que era difícil se torna impossível. Age, Senhor. Age, Senhor. Age, Senhor. Aleluia. O impossível faz acontecer.